Biografia de Hudson Taylor. Capítulo 4. A oportunidade de uma vida inteira. Tudo estava caminhando melhor do que Hudson esperava. Dr. Harden era um médico bem respeitado e um bom homem cristão, amável e atencioso. Ele via potencial em Hudson e dava-lhe muitas responsabilidades. Embora houvesse muito a aprender, Hudson descobriu que em muitos aspectos ele estava bem preparado para os novos deveres. Um deles era a contabilidade. Seus dias como funcionário do banco lhe forneceram um entendimento básico de contabilidade. Ele também tinha que recomendar e distribuir remédios. 5 anos trabalhados sob o olhar atento do pai lhe haviam ensinado muito sobre os medicamentos, sem mencionar os cuidados que ele insistia em tomar quando os misturava. Hudson escrevia notas e prescrições tudo em latim, a língua da medicina na Inglaterra do século XIX. Seu pai também lhe havia ensinado latim. A vida rapidamente entrou em um ritmo agradável para Hudson. Ele passava a maior parte do tempo livre estudando para as aulas ministradas pelo Dr. Harden na escola médica em Hull. Aos domingos, frequentava a igreja e visitava a tia Hannah e o tio Richard, ou fazia uma viagem um pouco mais longa para passar a tarde com Marianne e Amélia. Em uma visita, Hudson mal podia esperar para mostrar a Marianne e a Amélia um artigo que havia lido na revista O Semeador, lançada pela Sociedade de Evangelização Chinesa. O artigo era sobre um alemão chamado Lobscheider, que estivera no interior da China. Ele realizaria uma reunião pública em Londres para contar às pessoas suas experiências na China. Hudson contou a Marianne e a Amélia sobre o que havia lido. Ao fazê-lo, os olhos de Amélia iluminaram-se com entusiasmo. Mas, para sua surpresa, Marianne parecia aborrecida. Você precisa ir à China para servir a Deus? Você não pode se tornar um médico e fazer o trabalho da igreja aqui? Ela finalmente perguntou. Sua pergunta pegou Hudson desprevenido. Um olhar intrigado estampou-se em seu rosto. Quantas vezes ele lhe explicara sobre como se sentia chamado para a China? Como eles poderiam se casar se não compartilhavam o mesmo chamado? Hudson não respondeu à pergunta de Marianne. Em vez disso, resolveu em seu coração que ele confiaria em Deus para mudar a maneira como ela se sentia sobre a China. Amélia interrompeu o momento com uma pergunta para Hudson. Você pretende ir a Londres ouvir o Sr. Lobscheider? Quando ele disse sim, Amélia começou a questioná-lo à procura de maiores detalhes. Como ele pagaria a passagem para chegar lá? Ele tinha algum lugar para ficar? Dr. Harden lhe permitiria o tempo livre? Hudson não tinha as respostas para todas as perguntas, mas de alguma forma ele sabia que encontraria uma maneira de conhecer o homem com a experiência pessoal na China. Pouco tempo depois, grandes cartazes começaram a aparecer em Hull e em todas as outras cidades da Inglaterra. Venham para a grande exposição industrial de todas as nações, informavam os cartazes. Mas foi a linha de texto abaixo da manchete que fez o coração de Hudson bater acelerado. A oportunidade de uma vida inteira. Tarifas de excursão especial para Londres disponíveis. O aspecto tão excitante era a data de abertura da grande exposição bater com a data da palestra de Lobscheider em Londres. As tarifas especiais de trem poderiam ser suficientemente baratas para ele chegar a Londres afinal. Aconteceu que as tarifas estavam ainda mais baratas do que Hudson esperava. A Rainha Vitória queria que muitos súditos pudessem ver o show incrível, a grande exposição. Era a primeira de seu tipo e fora criada pelo príncipe Albert, marido da rainha. O príncipe imaginou uma grande reunião de pessoas onde expositores de todo o mundo poderiam trazer as últimas tecnologias de seus países para exibir. O príncipe Albert ordenou a construção de um enorme prédio de vidro e ferro para a exposição. Quando o prédio foi concluído, ele foi chamado Palácio de Cristal. Mais de 13 mil expositores instalaram barracas no interior do enorme prédio. E agora era a hora de o maior número possível de pessoas verem a exposição.
Para ajudar as pessoas a ir a Londres para a grande exposição, tarifa de trem baratas, o suficiente para que Hudson pudesse comprar 2 delas, estavam sendo oferecidas. Hudson pretendia usar uma das passagens de trem para chegar a Londres e a outra ele daria a Amélia como presente de seu 16º aniversário. Hudson pediu ao Dr. Harden alguns dias de folga e partiu na primeira viagem a Londres. Sua mente girava com todas as possibilidades que o aguardavam lá. Ele falaria com um verdadeiro missionário da China. Conheceria o Sr. Pierce, o secretário da Sociedade de Evangelização Chinesa, com quem ele começara a manter contato por carta e ver as plantas, animais e invenções mais fascinantes de todo o mundo. Ele também passaria algum tempo com Amélia, que ficou emocionada em poder acompanhá-lo na viagem. Qualquer uma dessas coisas o teria feito feliz. Fazer tudo junto era quase bom demais para ser verdade. Aldeias, clareiras arborizadas e campos passavam do lado de fora da janela do trem, mas a mente de Hudson estava em outro lugar. Ele se imaginava se encontrando com o Sr. Loubscheiden. Contaria a ele tudo sobre seus preparativos para a China. Hudson esperava que o Senhor retornasse o favor, dando-lhe algumas ideias especiais, destacando o passo seguinte para ele se preparar para a China. Os primeiros dias em Londres foram emocionantes para Hudson e Amélia. Havia multidões por toda parte. As ruas estavam lotadas de vagões, carrinhos e diligências. Uma das suas atividades favoritas era andar no ônibus puxado por cavalos. Em muitos ônibus, os passageiros podiam sentar-se em assentos no telhado. Aí Amélia e Hudson adoravam se sentar e apreciar a visão das atividades em Londres. Se a contemplação de Londres não fosse suficiente, a grande exposição realmente os surpreendeu. Ela foi considerada o evento mais inesquecível do século XIX, e o faturamento não estava errado. Hudson e Amélia caminharam para cima e para baixo por todos os 12 quilômetros de corredores que davam para as exposições. Foi uma exibição incrível de coisas práticas e improváveis. Havia muitos primeiros produtos tecnológicos, a primeira escavadeira rotativa, o primeiro carrinho de bebê, o primeiro revólver. Foi também a primeira vez que os ingleses viram um novo produto da Índia conhecido como borracha. Uma empresa americana mostrou uma máquina que fazia gelo, enquanto outra empresa mostrou o despertador que acordava o dormioco virando a cama. Até o Palácio de Cristal era diferente de qualquer coisa que haviam visto antes. Era um enorme edifício retangular que cobria 25 hectares do Hyde Park, bem no meio de Londres. Era todo feito de vidro e ferro e tinha espaço suficiente em seu interior para fontes com mais de 6 metros, palmeiras plantadas em vasos e elefantes passearem ao redor. Foi dito que todo o edifício tinha sido projetado de tal forma que poderia ser desmontado e montado novamente em outro lugar, assim que a exibição acabasse. Amélia e Hudson ficaram maravilhados com todas as coisas novas que viram. No entanto, apesar das novidades incríveis de Londres e da grande exposição, o domingo foi o motivo pelo qual haviam ido, e ele chegara. Sr. Pierce os encontrou e os levou a uma igreja em Tottenham para ouvir o Sr. Loubscheiden falar. Durante a reunião, Hudson teve tempo de estudar Loubscheiden, um homem alto e ossudo, com pele cor de oliva e um leve tom vermelho nos cabelos grossos e escuros. Quando Loubscheiden falou a respeito da China, seu rosto se acendeu. Quando a reunião chegou ao fim, Hudson esperou o momento em que o encontraria cara a cara. O momento logo chegara. O Sr. Pierce apresentou Hudson, que apertou a mão de Loubscheiden. Hudson imediatamente começou a contar tudo sobre como Deus o chamara para ir à China e os preparativos que ele estivera fazendo. Loubscheiden sorria enquanto ele o escutava e, de repente, começou a rir alto. Surpreso, Hudson parou o que estava dizendo na metade da frase. "Ora, você nunca dará certo na China", disse Loubscheiden, encarando os cabelos claros e os olhos azuis de Hudson. "Eles me chamam de demônio da cabeça vermelha." Ele riu. "Eles correriam de você e de seus cabelos loiros. Você jamais conseguiria fazer que os chineses o ouçam."
Hudson ficou sem palavras. Ele passara tanto tempo imaginando e planejando como se ajustaria aos chineses, que nunca pensara em como os chineses se adaptariam a ele. No entanto, sabia que Deus o havia chamado e não importava o quanto esse missionário veterano risse. Essa era a promessa a qual ele se apegaria. Então ele olhou nos olhos de Lubscheider, tentando esconder sua decepção. Disse: "Foi Deus quem me chamou para a China e ele conhece a cor dos meus cabelos e olhos." Lubscheider apenas riu mais alto. Apesar da decepção óbvia, o dia acabou sendo bom para Hudson. Ele teve a oportunidade maravilhosa de conhecer melhor o Sr. Pierce e também foi apresentado a vários membros da Sociedade de Evangelização Chinesa. Tanto ele quanto Amélia foram bem-vindos a esse grupo de pessoas cujo desejo era ver o evangelho pregado em toda a China. E a partir dessa reunião, começaram muitas amizades que durariam por toda a vida de Hudson. Hudson voltou para a rua onde logo depois Dr. Harden anunciou que o quarto que ele utilizava seria necessário para um membro da família. Ele sentia muito, mas Hudson teria de encontrar outro lugar para morar. Então Hudson mudou-se para a casa da tia Hannah e do tio Richard. Após a mudança, Hudson descobriu que a vida seria ainda mais fácil para ele do que tinha sido com o Dr. Harden. Sua tia e tio não tinham filhos, por isso o mimaram. Tia Hannah era pintora de retratos e tio Richard, irmão do Dr. Harden, era fotógrafo. Entre si, formaram um grupo animado de amigos. A casa estava sempre cheia de conversas espirituosas e discussões sérias sobre lugares distantes. Hudson amava tudo aquilo. Tudo funcionava perfeitamente. Ou será que não? Mesmo que Hudson tentasse empurrar o pensamento para o fundo da mente, um aspecto de viver com seus tios o incomodava. Um ano antes, Hudson ficava convencido de que a Bíblia instruía os cristãos a deixarem de lado 1/10 de sua renda e a entregarem para a obra de Deus, prática chamada na Bíblia de dízimo. Então Hudson começou a dar 1/10 de sua renda. Às vezes, isso significava fazer sacrifícios, mas eles geralmente eram pequenos e ele sempre conseguia sobreviver. Agora, porém, estava começando a pensar que o valor que guardava para a hospedagem também deveria ser incluído como parte de sua renda e que, portanto, deveria guardar o dízimo dele também. Mas havia um problema para fazer isso. Se ele entregasse 1/10 de seu subsídio para a hospedagem ao trabalho de Deus, ele não teria dinheiro suficiente para viver. Uma luta intensificou-se em Hudson sobre o assunto. Deus não lhe proporcionava uma casa maravilhosa para viver? Certamente, Deus não queria que ele dissesse aos tios que eles cobravam muito e que ele teria que sair e viver em outro lugar. De fato, o valor que ele pagava a sua tia e tio era mais do que justo, especialmente quando ele levava em consideração a comida maravilhosa da tia Hannah e o grande tamanho de seu quarto. Quão ingrato ele pareceria se fosse embora. E aonde iria, afinal? A pressão de todas essas questões incômodas cresceu dentro dele, dificultando seu tempo de oração. Depois de lutar com o assunto por muitas semanas, Hudson tomou uma decisão. Ele decidiu que Deus queria que ele desse o dízimo de seu subsídio de hospedagem, e por isso ele teria que encontrar um lugar mais barato para viver. Fez alguns cálculos para descobrir o quanto de aluguel ele poderia pagar por um quarto depois que pagasse o dízimo. Hudson descobriu que suas opções se reduziriam até o ponto em que teria de alugar um quarto em Druenzinde, um lugar não muito glamuroso com um nome nada glamuroso, Lado do Esgoto. Algumas vezes, pode-se ler o nome de um local como Rua da Estação ou Alameda da Igreja, por exemplo. E nos perguntamos como receberam o nome, pois não há estação ou igreja ali, pelo menos não mais. Mas esse não era o caso de Druenzinde. Ali havia um esgoto real e muito usado. As pessoas dos dois lados do esgoto o usavam como seu banheiro, lixeira e lugar para jogar móveis velhos e itens domésticos quebrados. Nos dias quentes, o cheiro que subia do esgoto era quase insuportável. O esgoto passava ao lado do chalé da senhora Finch,
que tinha o quarto da frente para alugar. Ela era uma mulher cristã que criava várias crianças por conta própria, enquanto o marido estava no mar. Seu marido enviava dinheiro quando podia, mas nunca era suficiente, então alugava o quarto da frente para ajudar a sustentá-las. E Hudson se mudou para o quarto da frente da senhora Fitch. Ele era decorado de forma simples: cama, mesa, cadeira e lareira. Nenhuma refeição era fornecida. No entanto, enquanto Hudson organizava seus livros no peitoril da janela, teve certeza de que era a vontade de Deus para ele. Uma vez que haveria pouca socialização na casa da senhora Finch, sentiu que poderia passar mais horas orando, estudando para os exames médicos e escrevendo cartas para Amélia e seus pais. E, claro, para Marianne, a quem ele ainda amava profundamente. Apesar da mudança de local, a vida parecia boa para Hudson. Ele poderia sentir que Deus o aproximava da China e do seu destino. Todas as manhãs e à noite, Hudson lia a Bíblia. Ele lia a respeito das grandes histórias de fé contidas em suas páginas, sobre Davi e Golias, Daniel na cova dos leões, e acerca dos discípulos, curando os doentes. Ao ler essas histórias, ele estava convencido de que o ministro da congregação de Barnsley não podia ter razão. Deus estava tão vivo e ativo em 1852 quanto estivera nos dias da Bíblia. Mas Hudson imaginava: como uma pessoa aprende a confiar em Deus de fato e a ouvir sua voz em 1852, como fizeram as personagens registradas na Bíblia? Ele sabia que precisava aprender a confiar em Deus de uma maneira nova e vê-lo responder suas orações antes de ousar ir para a China.